Queres saber a história da queda do gigante Full Tilt Poker? Então fica por aí. Boas pessoal, meu nome é Nuno, NGS para a malta do Poker e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, como diz o título, vamos falar sobre a Full Tilt Poker. Vamos falar um pouco como é que ela surgiu, o que é que aconteceu, o que é que a diferenciava dos outros e depois o que é que fez com que ela também acabasse por ruir. E o que não pode ruir é este canal, por isso não te esqueças de deixar o like, subscrever, isso ajuda muito e também não te custa muito, por isso, bora lá, é aqui. Já que vamos falar da Full Tilt, vamos fazer aqui uma pequena mudança. Aqui está, assim sim. Uma das coisas que diferenciava a Full Tilt das outras salas era a sua store. Só aqui para a introdução, antes de irmos mesmo à história, eles tinham muito merchandise, como podem ver aqui, tinham chapéus, tinham camisolas personalizadas. Mas então vamos lá à história da Full Tilt Poker. Bom, a Full Tilt começou com a ideia de um antigo dealer que se chamava Ray Bitar e de um profissional de póquer que muitos conhecem, que é o Chris Ferguson, mais conhecido como Jesus. Estes dois tiveram a ideia de criar uma sala um bocadinho diferente das outras. Logo, um fator de diferenciação de todas as outras salas foi o logotipo. Eles tentaram fazer um logotipo que não tivesse nada ligado ao póquer. Isto é, a PokerStars tinha uma espada, na altura a Party Poker tinha o símbolo de uma ficha e a maior parte das salas tinha, no seu logotipo, tinha qualquer coisa ligado ao póquer. Portanto, a Full Tilt apareceu aqui com um logotipo diferenciado, em que mostrava que não tinha nada a ver com, assim à primeira vista, com póquer. O grande diferenciador da Full Tilt para as outras salas foi a aposta que fizeram nos jogadores profissionais. O lema principal da sala era Learn, Chat and Play with the Pros. Pros. Ok. Fica assim. We play at fulltiltpoker.com. Este slogan basicamente o que queria dizer é que os prós, além de jogarem na sala, promoviam a sala e assim qualquer pessoa tinha acesso a jogar contra um profissional. Que basicamente é, por exemplo, no futebol é impossível ou quase impossível eu vir a jogar contra o Cristiano Ronaldo. Enquanto que no póquer é muito possível eu, por exemplo, apanhar um Negriano, um Filive e esses jogadores mais conhecidos, basta ir às mesas e sentar-me com eles. Era basicamente essa a premissa da Full Tilt, apesar de neste exemplo o Negriano não ser jogador da Full Tilt, mas o Filive era. Dentro destes profissionais que representavam a Full Tilt, haviam dois tipos, os do tipo Team Pro oficial e os Red Team Pro. Qual é que era a grande diferença? Os da Team Pro eram basicamente constituídos pelos fundadores, por jogadores profissionais muito conhecidos, o Mike Matusow, o Filive, Tom Dwan, Eric Lindgren, acho que é assim, entre outros. Estes jogadores, além de receberem um X de dinheiro que podiam usar nas mesas para jogar, e realmente o slogan da equipa era ter os profissionais nas mesas a jogar, então a Full Tilt dava dinheiro para eles jogarem nas mesas, mas além deste dinheiro dava-lhes um salário fixo por mês. Os Team Red Pro, a diferença é que tinham o seu nome também diferenciado dos outros jogadores, tinha outra cor, muitos deles até tinham mesmo um avatar diferente e além disso era oferecido dinheiro para eles jogarem nas mesas, tinham acordos generosos de rakeback, não tinham uma fee, um salário mensal, como têm os da Team Pro. O que acontecia também, tanto a uns como a outros, eram oferecidas entradas naqueles torneios mais conhecidos e ao vivo, em que eles levavam tipo um patch, tipo este aqui, e com isto estavam automaticamente a fazer promoção à sala. Entretanto o negócio disparou, a Full Tilt foi lá para cima, era tipo rival da PokerStars. Era um bocado como aquela grande rivalidade que existe nas consolas do PES com o FIFA, em que cada um é de um ou é do outro. Eu, no meu caso, confesso que era mais Team Full Tilt. Mas com este sucesso todo, o que é que o Ray Bitar, que foi o dealer de cartas
que eu há bocado não disse, é de cartas. O que é que ele decidiu fazer? Decidiu dividir o lucro pela maior parte dos fundadores da empresa. O que é que isso fez? Fez com que as contas da Full Tilt ficassem numa posição um bocadinho frágil, porque o lucro, em vez de poder ser reinvestido, o lucro que tinham tido, foi dividido e a empresa ficou com pouco capital. Ali por volta de 2009 foi quando a Full Tilt começou a ser alvo de alguns processos, jogadores que diziam que ou demoravam muito tempo ou que não conseguiam acabar por tirar os fundos. Muitos deles acabaram por processar até mesmo a Full Tilt, todos perderam nessa altura, mas a sala começou a ficar com um pouco de mau nome. Além disso, a sala começou a dispensar alguns dos prós que tinha contratado, o que também para o público geral começou a soar um bocado o alerta de o que é que se passa aqui. O sinal vermelho máximo que aconteceu foi um jogador que ganhou um torneio de 1 milhão de euros e tentou tirar o dinheiro da Full Tilt, e a sala constantemente recusava o jogador tirar o dinheiro e não lhe dizia o porquê. E então, a 15 de abril de 2011, aconteceu o que todos já sabemos, que foi a Black Friday. E não tem nada a ver com isto. O que é que aconteceu? Todos os sites norte-americanos foram fechados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Muitos jogadores tentaram retirar o dinheiro nessa altura e não estavam a conseguir, a Full Tilt recusava. E o que é que começou a circular? É que a Full Tilt tinha usado o dinheiro dos jogadores, o dinheiro que eles utilizavam para jogar, para manutenção da empresa. Isto é, o dinheiro estava disponível para os jogadores para eles jogarem, mas se toda a gente tentasse tirar, não havia dinheiro suficiente porque eles já tinham reinvestido esse dinheiro. Chegou-se à conclusão que a Full Tilt tinha uma dívida de quase 300 milhões de dólares para os jogadores, e mais ou menos metade deste valor era só em jogadores norte-americanos. Entretanto, com isto, o Ray Bitar, o Howard Lederer e o Chris Ferguson, o Jesus, foram acusados de defraudar os jogadores dos Estados Unidos e os outros todos, e foram ao tribunal. Entretanto, mesmo os jogadores prós da sala começaram-se a virar contra a sala, como o Phil Ive e o Tom Dwan. Era ver um castelo a ruir. Mais tarde, no julgamento, o Ray Bitar admitiu que roubou os jogadores e que colocou o dinheiro em offshores. Então ele foi acusado de lavagem de dinheiro e de fraude bancária. Em conclusão, foi condenado a 65 anos de prisão, mas, passado 2 anos, foi libertado com uma fiança de 40 milhões de dólares. Isto porquê? Porque ele tinha um grave problema de coração e não se esperava que ele vivesse muito mais anos, então foi-lhe proposto este acordo. Entretanto, a Full Tilt anunciou que ia vender a empresa. Haviam alguns compradores que estavam interessados, mas quando percebiam a dimensão do buraco que havia ali para tapar, não acabavam por desistir, até que do nada, quem é que apareceu? Apareceu o herói que menos se esperava: PokerStars. PokerStars pagou 713 milhões de euros pela Full Tilt e comprometeu-se a devolver o dinheiro todo aos jogadores. Os pagamentos não foram imediatos, foi um longo período de tempo até toda a gente ser pago, mas em 2016, mais ou menos no fim, em outubro, praticamente todos os pagamentos estavam feitos aos jogadores. A Full Tilt então passou a ser uma skin da PokerStars, em que se misturavam os pools. A única coisa que era diferente mesmo era a skin, e assim continuou até mais ou menos aos dias de hoje. Entretanto, os outros dois que andavam um bocado desaparecidos, o Howard e o Chris, também acabaram por vir a público passado alguns anos pedir desculpa. O Howard continua mais ou menos desaparecido, o Chris já joga regularmente os eventos e inclusivamente em 2017 ganhou o Player of the Year das World Series. E agora, nos últimos dias, a PokerStars veio anunciar que ia fechar definitivamente a Full Tilt. Bom, isto deixa-nos um bocado de nostalgia, porque a Full Tilt é uma sala cheia de história. Foram lá onde houve grandes rivalidades, principalmente nos cash games. Toda a gente se lembra dos duelos do Dur com o Isildur. Foi lá que o Isildur começou a ganhar nome. Também toda a gente se lembra do Gus Hansen a arrebentar lá 30 milhões de dólares. Naqueles nosebleeds que eles jogavam lá de cash games,
blinds absurdas de 1000, 2000, qualquer coisa assim. E pronto, é uma pena ver a sala fechar assim, mas é assim, uma coisa que não dá lucro, inevitavelmente acaba por fechar e se desse lucro a PokerStars não ia fechar a Full Tilt de certeza. E vocês, malta? Alguém ainda chegou a jogar no Full Tilt? Se sim, comentem aqui em baixo e deixem aí umas histórias engraçadas, se chegaram a jogar, se não chegaram, se gostavam, qual era o software que preferiam, se o da PokerStars, se o da Full Tilt. O da PokerStars era assim, entre aspas, mais sério, o da Full Tilt era mais abonecado, qual é que gostavam mais? Pronto, como eu já disse, eu jogava mais na Full Tilt, apesar de a PokerStars ter muito mais oferta de torneios, que era a variante que eu sempre joguei, mas de certeza que vou guardar boas recordações da sala. Malta, espero que tenham gostado do vídeo, este foi um bocadinho diferente do que eu costumo trazer aqui. Se querem que eu traga mais assim coisas sobre história do póquer ou coisas engraçadas do póquer, também deixem aí nos comentários. E obrigado por todo o apoio que têm dado ao canal, e eu agradeço-vos muito. Malta, eu sou o Nuno, espero ver-vos no próximo vídeo.